Pronto, Daniel, a palavra é sua. Boa tarde a todos, bem-vindos a esse evento do Nashot HaKotel. Quero cumprimentar em especial Tammy Gottlieb. Tammy, welcome, thank you for joining us. Deia, Mari Gelka, muito obrigado. Tenho certeza que vamos discutir bastante temas que vínhamos tangenciando ao longo das últimas semanas, abordando um pouquinho mais ou um pouco menos. Amanhã é um dia histórico. Desde 1987 não havia eleições sionistas no Brasil e amanhã vai começar. Peço então que todos estejam atentos, vamos publicar os links de registro para que todos os que são judeus maiores que 18 anos moram no Brasil possam participar da primeira etapa das eleições e na segunda etapa, que é mais para o final do mês de julho, se unir a nós na chapa Israel Plural e Democrática, em que o Artsei, no movimento reformista, está concorrendo de uma forma em aliança com o movimento conservador, o movimento Massorti, Merkaz. Estamos juntos nessa. Por isso que estamos hoje discutindo um tema que é um tema que nos aproxima, equidade de gênero. Muito obrigado, bom evento a todos nós. Tammy? Ok. So, oi, boa tarde. That's all my Portuguese for today. I'm very happy to be here. And I hope it will work with the translation. So we'll start. Do you want to translate? I don't know what the... Yeah? Boa tarde, eu vou estar traduzindo a Tammy, ela está muito feliz de estar aqui agora, e ela não sabe muito bem a questão da tradução, então vai ser assim, gente, tradução consecutiva. Ela fala e depois eu faço a tradução do que ela disse, tá bom? Go ahead, Tammy. Ela está muito feliz de estar aqui, novamente falando. Yes. So my name is Tammy Gottlieb. I am the vice chair of an organization called Women of the Wall. And I'll speak for the next few minutes about us and our struggle to pray in our way in the Western Wall, in the Kotel. Ela faz parte do movimento Women of the Wall, que é Mulheres do Muro. Ela é vice-presidente. E ela vai falar um pouco sobre essa luta de como é rezar no Kotel, na área que é prevista para as mulheres rezar, por conta das mulheres do muro. So I joined Women of the Wall almost 12 years ago, after I heard a woman was arrested in the Western Wall for having her talit on in a prayer. That was my first motivation in 2008 to join. O que motivou a Tammy a participar desse movimento foi quando, em 2008, 12 anos atrás, ela viu uma mulher ser levada, né, retirada por policiais, simplesmente por ter um talit e por estar rezando no local. I was born in Israel. My father came to Israel from Brazil. He's the Gottlieb of Rio. My family is from Ari. My mother is from England, and they met here, and they started their family here. And we went, since before I was born, they went to a conservative Masorti synagogue in Rehovot. Ela nasceu em Israel, e o pai dela, o Raul, muito conhecido entre nós, desculpa, Google. Foi morar em Israel. Raul é tio. Minha tio? Desculpa, é que eu tenho, falei do Raul. Ela é muito conhecida na área também, aqui no nosso Brasil, e ela foi para uma sinagoga conservadora Massorti. Foi a primeira experiência que ela teve em Israel, em movimento com a sinagoga. So I was born to a liberal Jewish upbringing in Israel,
an egalitarian Jewish upbringing in Israel, which is something that has always been very natural to me, obviously, because that's the synagogue I always went to. But for people in the greater Israel, it's something that is a bit difficult to grasp, to accept. A Tami foi criada num ambiente liberal, igualitário, reformista, por natureza. Não Isso é reformista, natural. Não, igualitário. conservative, massorti. Conservador, massorti, liberal. Isso é bastante natural para ela, mas não para Israel. Israel não tem essa visão tão liberal, tão igualitária, que a Tami nasceu e está envolta. In the state of Israel, there's a deep connection between country and religion, state and religion, and the religion part of this equation is the Orthodox perspective of Judaism. So when there's some laws in Israel that regard our religious identity, they're always looking at the things we're doing in an orthodox way. Aqui em Israel, no caso, onde ela mora, existe essa conexão muito forte entre Estado e religião. Então, a perspectiva ortodoxa é muito forte em Israel. E isso é uma identidade marcante, religiosamente falando. So, Reform and conservative weddings are not recognized in Israel, and my synagogue and our synagogues are not don't get the same rights as an Orthodox synagogue would. And growing up in a state where I knew that my Jewish identity is like second class. It's a second class Jewish identity. Being a liberal Jew in Israel is being a second class Jew in the state of the Jews. Ela fala que tanto os casamentos conservadores como reformistas não são reconhecidos em Israel. Assim como também as sinagogas não têm os mesmos direitos que as sinagogas ortodoxas. Ela fala também sobre a questão de se sentir uma israelense de segunda classe, porque lá as pessoas que não são ortodoxas não têm esse mesmo direito de se sentir pertencente ao Estado dos judeus. So when I saw that a woman was arrested in the Kotel, I was already an adult with all the understanding of the political powers in Israel. But I understood that this was a very dramatic decrease of the situation, making my rights as a Jew, as a liberal Jew in Israel, even worse. Like doing something that is so natural to me, praying with a talit on, can be something that me in my democratic Jewish state, I can be arrested for it. And that was my motivation 12 years ago to join. É por isso que ela se sentiu muito motivada a participar dessa luta a favor das mulheres do muro, lembrando, porque em 2008 ela presenciou a prisão de uma mulher simplesmente porque estava usando o talit e estava rezando. E isso afetou muito ela, porque ela, como judia, uma mulher que também busca seus direitos de democracia, se sentiu fora desse contexto. Isso motivou muito para que ela estivesse onde hoje ela se encontra. So a bit about Women of the Wall. Women of the Wall were established in 1988, more than 30 years ago, when a group of women came for a conference in Israel in Jerusalem. It was a group of feminist religious women talking about the feminist religious woman today in 1988. Isso foi em 1988 que o movimento Mulheres do Muro foi criado. Tudo começou com mulheres feministas religiosas que estavam num congresso em Israel sobre esse assunto, que esse é o tema de hoje, inclusive. Mulheres e religião. And they were staying in a hotel in Jerusalem, and they were going to have a women's prayer, a prayer only of women. Even in the Orthodox world, it's something that women do, just women praying together, praying out loud together, reading from the Torah
together. It wasn't even supposed to be a minyan because there weren't 10 men, just women standing together and praying together. And they asked for the hotel for a Torah scroll and for a place to pray, and the hotel granted them and gave it to them and said they could use it. Então, tudo começou, novamente falando, eles estavam lá nesse congresso e estavam no hotel em Jerusalém. E, como todas as mulheres fazem, se reúnem, rezam juntos, sem nenhuma necessidade de minyan, porque o propósito era estar entre mulheres, e solicitou um espaço no hotel, e assim foi feito. Eles concederam espaço para elas. About 24 hours before the prayer, the kashrut supervisor of the hotel found out that this prayer is supposed to happen. And he went to the hotel manager and he told them, if you give the Torah scroll to this group of women, then we'll have to take away your kashrut supervision from the hotel, which is something not exactly within his powers, but because he's the only, he has so much power in his hands, taking away the kashrut supervision is a big thing. And the hotel manager had to give in to his demand not to have the prayer, and the prayer in the hotel was canceled. Então, 24 horas antes, o kashrut, por conta dessa situação, foi informado de que isso iria acontecer, não, as mulheres iam se reunir para rezar com a Torá, e determinou que se o gerente admitisse isso, iria haver, ela usou um termo hebraico, né, iria ter problemas em relação a isso. Então, foi cancelado esse evento, justamente por conta dessa determinação do kashrut. So the group of women felt like this was an opportunity, and they said, okay, we're so close to the Kotel, let's make lemonades out of lemon, and they decided to go and have their prayer in the women's section of the Western Wall, and to make it, a big event, a bigger event than they wanted. And they called, these were only women from abroad, they called a few of their Israeli friends to come and join them. So they had the Torah scroll that they could lend and a table that they could bring. And they came, this group of Israelis and American women, to the Kotel in the beginning, in the Rosh Chodesh. Então, foi logo no início do mês, em Rosh Chodesh. Como não pôde fazer isso no hotel, o que elas decidiram? Né? Eram mulheres de outros países, resolveram ir para o Kotel, estavam próximos do Kotel, e tem aquela área das mulheres para que elas possam rezar, e decidiram levar o rolo da Torá, uma mesa para colocar a Torá, chamou umas amigas israelenses e todas se dirigiram ao Kotel do lado feminino para fazer aquele momento histórico acontecer. So this group of women goes into the Kotel, to the women's section, and they start praying as a group of women, and they start praying out loud. And the reaction of the people around them was something no one expected. People started yelling at them and telling them to be quiet, and some people were even a bit more than just yelling. They were cursing. They were basically bullied out of the Kotel at that Rosh Chodesh morning 30 years ago. Então, naquela manhã de Rosh Chodesh, 30 anos atrás, o que aconteceu? Quando elas começaram a rezar em voz alta, houve uma reação muito forte. As mulheres que estavam ao redor começaram a gritar e pior, até a xingar, dizendo que aquelas mulheres, no caso elas, né, as mulheres do muro, não poderiam estar fazendo aquilo de jeito nenhum. The Israeli women that came with them were so embarrassed and so shocked from this situation that they decided to found Women of the Wall, and to make women's voices heard in the women's section of the Western Wall. So when the next time a group of women comes and wants to pray out loud, it won't be something so shocking and so unusual, and people will basically be used to hear women's voices also in the women's section.
As israelenses presentes ficaram chocadas, né, super constrangidas com o fato de mulheres judias de outros países não terem esse acesso. E decidiram mesmo criar o movimento Mulheres do Muro, justamente para dar boas-vindas às pessoas e para que, passo a passo, houvesse um costume, um entendimento de que aquele seria a forma de tratar as mulheres e que elas pudessem usar essa seção feminina do Kotel. Since then, every beginning of the Jewish month, every Rosh Chodesh, in 7 in the morning, this group of women have arrived to the Kotel to have a women's prayer. And this was, like I said, more than 30 years ago. And more than 30 years, every Rosh Chodesh prayer since has never been a quiet, regular prayer. And there's always conflict, and the conflict comes from two different groups. E desde então, 7 horas da manhã, em todo o início do mês, Rosh Chodesh, as mulheres do muro vão para lá, se reunirem para rezar, e nem por isso, apesar de todo esse tempo, se deixou de ter conflito e desacordo. Sempre tem mulheres de outros grupos judaicos que vão lá para impedir isso de que aconteça de forma natural. Sempre há conflito. Mais de 30 anos atrás. The first group is the people, like in the first prayer, the people surrounding that come to the Western Wall, that are some of them don't accept the fact that their women's voices heard outside, and sometimes they don't accept the other ways that we pray, and people from outside are basically attacking us or cursing and yelling and swearing at us, or even worse, and there have been many incidents of physical violence throughout the 30 years of other people that are attending the Western Wall towards women of the Wall. Então, desde então, esse conflito existe, nós estamos lá fazendo a resistência, rezando, às 7 horas da manhã, em todo o Rosh Chodesh, e grupos judaicos de mulheres continuam xingando, até mesmo há incidentes onde existe violência física, isso já aconteceu. E ela repete, resistindo, estão lá essas mulheres rezando. The second group that we have the bigger problem with is the authorities. The Western Wall has a body that runs it called the Western Wall Heritage Fund, and they are a state-appointed body, committee that decide how the Western Wall is run. They decide about the rules in the Western Wall, they have regulations in the Western Wall, and they're basically the face of the authority regarding the holy places in Israel, and specifically the Western Wall. Então, tem um segundo grupo. O primeiro grupo foi dessas mulheres que fazem isso. O segundo grupo é o grupo da autoridade. Então, existe um corpo gestor que lida com esses lugares sagrados. O Kotel é esse lugar sagrado. Então, há regras e há regulamentos para usar esse espaço. So, from the first prayer, the women of the wall were looking towards the authorities, to the Western Wall Heritage Fund, and saying, we are being attacked. You are the people in charge of this area. You have to protect us from the other people that are attacking us. Então, as mulheres se reportaram a essas autoridades, afinal eles estão lá para proteger o espaço. Falou, olha, essas mulheres, essas pessoas estão nos atacando. Por favor, nos protejam. The Western Wall Heritage Fund, from the beginning, were basically saying, we are not going to protect you or help you because you are breaking the rules of the Kotel. What you're doing is not allowed according to the regulations of the Kotel. And there are two main regulations that I'll explain now that are in the base of the conflict between us and the authorities in the Western Wall. Então, essas autoridades, no caso, esse corpo gestor, disse, nós não podemos proteger vocês porque vocês estão quebrando os regulamentos estabelecidos.
e ela vai explicar quais são esses regulamentos que eles se referem ao não protegê-las. Existem dois. The first regulation is that in the Kotel, in the Western Wall, you're only allowed to pray or to act in a manner that is part of the custom of the place. That is a regulation that is written in the regulation book of the Kotel. You have to act there according to the custom of the place. Okay, translate and then I'll O continue. primeiro regulamento está lá escrito, realmente no livro de boas práticas, né? Eu estou colocando essa palavra, dizendo que tem que ter boas maneiras para estar naquele lugar, né? Bons costumes, para rezar e para agir. Isso está lá nesse livro de regulamentações. Go ahead. The second regulation is about the fact that in the Kotel you're not allowed to do anything that is offensive to other people's feelings. And with our prayer, the Western Wall Heritage Fund was saying you're being offensive, and because of that, your prayer is not allowed here. E o segundo regulamento diz, está escrito lá, que você não pode fazer nada que seja ofensivo. E a reza, no caso das mulheres do muro, é ofensiva. Então, não tem como protegê-las. The issue is that we read the regulations from the beginning. We see the regulations differently. When the Western Wall Heritage Fund is talking about the custom of the place, they're basically talking about their custom or the custom of what they perceive as the right custom. And we are saying that the custom of the place should be the custom of all Jews in Israel and all over the world. And by defining one custom of the place, we're basically shutting out many, many different customs that are also legitimate Jewish ways. E a forma que as mulheres do muro enxergam essa perspectiva do que vem a ser boas maneiras e bons costumes. Como a Tami falou, a percepção tem que ser do ponto de vista de englobar todos os bons costumes e boas maneiras do mundo, né, das pessoas que visitam o espaço, as mulheres no caso. Isso sim que é a perspectiva de enxergar esse segundo regulamento, legitimando todas as formas de usar o espaço sagrado legitimamente. By defining one custom, which is it's an interesting case study, the Kotel. It's a bit like look at Israel in the larger picture, because by defining one custom in the Kotel, which is basically what the state of Israel is doing in the larger picture, we're saying that there's only one right way to be Jewish. And we're basically creating a situation where the Jewish state, Israel, is the only country in the Western world where Jews don't have Jewish freedom. The Jewish state is the only only country in the Western world where Jews don't have Jewish freedom. And we're doing that by defining one custom that is the right custom. O que a Tami falou é em relação que existe até um caso a ser estudado mesmo, a questão desse costume definindo como se deve agir. Né? Quando você pensa que o Estado de Israel tem um costume, você está inviabilizando a liberdade de ser, já que você não está dentro desse costume. É o único lugar no mundo onde, em Israel, o Estado determina que você não tem liberdade de ser, porque se não estiver dentro desse costume, não existe outro costume a ser. Então, essa é o Estado que ela define como um costume. The second issue about being offensive to other people's feelings is also something that we can define differently, because basically asking us to not pray in our custom is also offensive to us. But there is some perspective in the Jewish Israeli narrative that because what we're doing isn't like authentic real Judaism, then it's okay to ask us not to do it. O que ela diz também é ofensivo, a questão do ser ofensivo rezar da forma que as mulheres do muro rezam. Porque, na verdade, é ofensivo para elas. Como não rezar? Né? Como não ter essa liberdade? O que seria a reza autêntica?
para que fosse respeitada e não fosse ofensiva. I'll also say that I think every feministic struggle throughout the past few centuries was about men trying to tell women that what they're doing is offensive to them, and trying to make women not do stuff because it's offensive to men. It was hard for men to see women sitting next to them in universities. It was hard for men to have us decide if we're going to run marathons because, you know, what it could do to our uterus or whatever. Women standing for their rights is many times very offensive to men, and, you know, I pity the men. Na perspectiva da luta feminina, nós sempre estaremos fazendo alguma coisa que vai ofender o homem, porque é o homem que determina que nós estamos fazendo alguma coisa ofensiva em relação à perspectiva dele. Mulheres, uma vez, conseguimos, mulheres, irmos à universidade e isso foi ofensivo. Disputar maratonas pode ser ofensivo. Então, sempre do ponto de vista masculino, machista, a mulher vai estar fazendo algo que seja ofensivo. So when I joined Women of the Wall in 2008, after the arrest, it happened once in 2008, and then it stopped for a few years. This is a talit of Women of the Wall. I stood there in the prayer, and the whole prayer, we had police officers, the Israeli police, asking us to put on the talit in a different way, just so it doesn't look like a talit, maybe to put it like a scarf, like this, you know, or tuck it under the coat, just so it doesn't seem like a woman has her talit on, because that might seem a provocation or something that women aren't really supposed to do and is offensive to other people. Então, ela colocou o talit da forma correta e é assim que se reza lá no local. Só que quando ela entra, tem uns policiais, né, responsáveis pela proteção do espaço e solicita a essas mulheres para não colocar o talit dessa forma. Quem sabe de forma como se fosse um chale ou dentro da própria blusa, para parecer qualquer coisa, menos o uso sagrado do talit, para que isso não cause nenhuma provocação ou mesmo ofensa aos homens ao redor. So these conflicts with the authorities are the conflicts that always have been the larger problem, because the authorities don't think that we should be there, or that we should pray the way that we're praying there, which is out loud and with a talit, reading from a Torah scroll, sometimes, you know, without tefillin on, and they are saying that we are breaking the rules, breaking the regulation of the place. And that's why we were arrested in 2008. And that's why we were arrested in 2012 for 10 months. There were many arrests because they were saying that we were breaking the rules of the Western Wall. Ela lembra, inicialmente, ela falou que em 2008 houve aquela prisão, depois parou um tempo, e em 2012 aconteceu de novo, porque elas estavam rezando lá no Kotel, na área feminina. E as autoridades dizem isso mesmo, vocês estão rezando, vocês estão quebrando o protocolo, quebrando as regras estabelecidas, e é por isso que esse conflito permanece. The arrests in 2012, which were the time where Women of the Wall went up, and everyone in Israel heard about our issues, where it went through for like 10 months. And in the end, we went to the court, and the court ruled that what Women of the Wall are doing is the custom of the place, and that we are allowed to pray the way we're praying, and that basically since 2013, when this was ruled in the courts, we are allowed to pray in the women's section the way we want. Essa questão que aconteceu em 2012 foi muito importante para fazer com que o tribunal, a corte, tomasse uma posição. Então, a partir de 2013, a corte israelense determinou que as mulheres do muro tinham direito de rezar no Kotel da forma que elas rezam
com talit, às vezes até com tefilim, se for o caso, e levando o rolo da Torá. And basically the issue till today, from 2013 till today, is that every time we pray, there are people that oppose to us, that come and oppose to us. And because the authorities don't like us, I don't see any other explanation to the situation. They're basically not really protecting us. They never find the right way to take away women that are physically harassing us, that are yelling. And we feel like the state, like the authorities are neglecting to protect us. Então, desde então, de 2013 até os dias de hoje, elas continuam lá e as autoridades parecem não gostar delas. É assim que a Tami percebe essas autoridades, porque nunca as protegem. As mulheres gritam, esbravejam e eles nada fazem. É como se houvesse uma negligência em relação às mulheres do muro pelo olhar das autoridades. And the authorities are not only neglecting to protect us, they're also trying to make it more difficult by searching us to see if we're bringing in a Torah scroll, which is something I won't speak about too much, but you're not supposed to bring a Torah scroll in, so they always search us to see if we have a Torah scroll. They always have loudspeakers. When we're praying, they have loudspeakers of the prayer in the men's section. So it's not only that the authorities are neglecting to protect us, they're basically also trying to bother our prayer. E ela vai mais além, não é só uma questão das autoridades negligenciarem o papel mesmo de protegê-las. Eles ficam buscando o jeito de ver se elas estão levando os rolos da Torá, ela vai explicar mais sobre isso. E além disso, é como se o alto-falante da seção masculina ficasse mais em evidência, perturbando mesmo. Na verdade, é como se eles tivessem o objetivo de perturbar as mulheres do muro e o direito de rezar lá. So that is, it's like in the big picture of what we're fighting for. We're fighting for the right to pray the way we want in the women's section of the Western Wall, not in an egalitarian prayer, but pray in a women's prayer while different women have different customs of how they pray. And unfortunately, in the state of Israel, this isn't something that is obviously a right that everyone gets, and we have to fight for it to be something that we can do freely. E a grande questão é essa mesmo, é o direito, é a luta pelo direito de rezar no lugar onde as mulheres devem rezar, com seus costumes e maneiras. Não é no cótel igualitário onde se pode rezar sem problemas, é lá. É o direito de rezar livremente no espaço que cabe às mulheres no mundo e a qualquer mulher. And I think our time is very short, so I'll give the other speakers and we can get back to if you have questions. O tempo é curto, a Tami vai parar para dar vez às outras mulheres falarem e a gente vai ter perguntas e respostas. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Tami. Só para falar para todo mundo que as perguntas e respostas a gente vai fazer no final, depois que eu e a Mari falarmos, tá? Bom, eu sempre digo que eu nasci e cresci na CIP. Na CIP é a maior comunidade liberal ou conservador, na verdade, afiliada aos movimentos conservador e reformista do Brasil. A CIP foi fundada por um grupo de imigrantes alemães, entre eles o Rabino Fritz Pincus. E o Rabino Fritz Pincus disse em 1965, numa prédica,
A história exige que a sociedade, assim como o indivíduo, se esforcem por novas compreensões e façam novas decisões. Em 1998, muito tempo atrás, eu entrei para a primeira comissão de culto que tinha também mulheres. Eram homens e mulheres, eu me juntei ao grupo que era liderado pelo Jorge Gabani e nós fundamos então a CORE, Comissão de Orientação Religiosa. Nesse momento a gente começou a tentar lutar por um lugar da mulher dentro da CIP, um lugar mais igualitário, um lugar para a mulher se expressar da maneira que ela quisesse. Durante os anos de CORE, as mulheres foram convidadas a fazer Dvar Torá, que é a explicação da leitura da Torá, ou fazer a explicação da leitura da Torá que seria feita naquela semana. Começamos a participar da divisão da distribuição de aliot na sinagoga e começamos a aparecer na sinagoga. Naquele tempo, homens e mulheres sentavam separados. Mulheres de um lado e homens do outro. Com o tempo, as coisas foram mudando. Em 99 eu casei, eu ia morar fora, acabei não indo. A vida aconteceu e em 2012 eu voltei para a CIP para inscrever meu filho para o curso de Bar Mitzvah. A CIP continuava não igualitária. Homens e mulheres já sentavam juntos, mas fora isso, nada tinha mudado. Então, assim que eu inscrevi meu filho para fazer o curso de Bar Mitzvah, eu entrei na comissão de culto. 6 meses depois, eu me tornei diretora da comissão de culto. Não, de culto não, desculpa, de ensino. E então, passei a trabalhar lá, onde eu estou ainda como voluntária até os dias de hoje. Final de 2013, começo de 2014, a Rabina Debbie, que está aqui conosco hoje assistindo, foi contratada para ser coordenadora do departamento de ensino. Ela era rabina, mas ela não era autorizada a atuar como rabina, ou seja, a estar no púlpito da CIP. Ela era autorizada a ensinar e a coordenar o departamento de ensino. Em 2015, o Hazan Ale Edelstein abriu um curso de leitura da Torá. Ele me pegou no corredor e falou: Deia, você é a diretora do departamento e eu acho que ninguém vai fazer esse curso. Eu quero que você se junte a esse grupo. E eu falei: Ale, eu não tenho condição de fazer isso. Ele falou: tem, e vem pelo menos na primeira aula. Fizemos um acordo. Fui na primeira aula. Quando eu saí da primeira aula, eu tinha certeza, aquele era o meu lugar. Eu precisava aprender aquilo lá. Então, aprendi a ler a Torá, que foi uma das maiores bênçãos que eu tive na minha vida. É o momento que você se sente de verdade pertencendo àquela história e àquela tradição. É o momento que você passa a ser parte da revelação e do povo. No final de 2015, nós lemos pela primeira vez a Torá na CIP, mulheres. Se eu não me engano, nós éramos 4 mulheres, entre elas a minha amiga Paola, que está aqui também, acho. E a CIP continuou inteira, não caiu, nada aconteceu, mas as mulheres começaram a ocupar um espaço diferente dentro da sinagoga. Foi o início de uma mudança muito grande. Então, em março de 2016,
o conselho da CIP votou que a CIP seria declaradamente igualitária. E a gente teve a reunião do conselho, foi votado, e pelo regulamento da CIP, você precisa, na reunião seguinte, aprovar a ata da assembleia anterior, para que aquelas decisões sejam válidas. Então, teve a segunda assembleia, em que falaram, tudo bem, todos aceitam, e um conselheiro levanta a mão e fala assim, eu só tenho uma dúvida. Pode perguntar. Igual como? Oi? Igual é igual. Se tem alguma diferença, não é mais igual, é diferente. Mas demorou um tempo para essa percepção chegar a todo mundo. Em 2016, nas grandes festas, pela primeira vez, as mulheres leram a Torá, mas não na sede da CIP. No serviço, a CIP para grandes festas, para quem não conhece, tem 2 serviços. Um na sede da Rua Antônio Carlos e um outro que fica no salão da Rua São Luís, que é pertinho da CIP. Então, da Rua Luiz Coelho, desculpa. Então, foi nesse outro serviço, que tem bastante gente, mas não é no principal, que as mulheres começaram a ler a Torá, então, em grandes festas. Devagarzinho, leat, nós fomos conquistando o nosso lugar lá dentro da CIP. Em 2018, minha vida mudou de novo. Eu fui para Israel, para um encontro do movimento reformista, e eu li a Torá no Kotel. Não no Kotel, no principal, mas na área igualitária do Kotel. É o Kotel, igual. Foi igualmente emocionante para a gente, foi igualmente modificante. Nesse momento eu tinha a Kelita, que é minha Havruta até hoje, e mais muitas amigas. Naquele momento surgiu uma irmandade muito forte. Então, em 2019, eu iniciei os meus estudos rabínicos e venho me aprofundando cada vez mais no conhecimento, no envolvimento e na busca pela minha própria expressão de judaísmo. É muito interessante, como depoimento pessoal, como para mim algumas coisas foram quebras de barreiras. A primeira vez que eu coloquei uma kippá de verdade na cabeça. A primeira vez que eu fui de cabeça coberta para fazer qualquer tefilá, eu fui de lenço. Aos poucos eu conquistei para mim mesma a ideia de que sim, uma kippá podia caber na minha cabeça. E eu tenho hoje uma coleção linda de kippot maravilhosas, feitas por uma amiga minha lá da Rússia. Uma rabina incrível que vale a pena conhecer. Talit também foi uma coisa que foi difícil. Encontrar um talit em que eu de verdade me sentia envolvida e preparada para rezar. O meu talit tem uma história linda. Eu fiz junto com o meu filho para o bar mitzvah dele. Foi no bar mitzvah do meu filho que eu a primeira vez usei o talit. Torna usar o talit uma coisa muito mais especial para mim. É um talit que eu fiz junto com o meu filho e que é o meu momento de reza, o meu abraço para a reza. Na saída de mães e filhas, que é um final de semana preparatório para o Bat Mitzvah, com a minha filha, foi a primeira vez que eu coloquei tefilina. Coloquei naquela vez,
aprendi com a Rabina Fernanda, que é outra pessoa incrível. Demorei a achar que aquela era a minha expressão, mas desde que eu entrei em quarentena, esse momento é o momento que eu começo o meu dia. Eu me envolvo na prece, eu paro, eu penso, eu me dedico àquele momento e o meu dia pode começar. Pode demorar um pouco para a gente entender como que é o nosso jeito de rezar. Pode demorar um pouco para a gente entender que este lugar é válido e que este lugar é real e é nosso. Mas uma vez que a gente ocupa esse lugar, é nossa responsabilidade não só manter o lugar ocupado, mas trazer outras pessoas para ocuparem junto com a gente. Passo a palavra para minha prima Mari. Oi, gente, conseguem me ouvir? Façam assim. Ufa. A minha internet está um pouco ruim aqui, mas muito bom ver aí umas caras conhecidas e umas ainda por conhecer também. Oi, mãe. Bom, é difícil conversar muito com a Deia, que a gente tem as mesmas ideias às vezes. Aí ela já falou várias coisas que eu tinha pensado. Mas vamos lá. Em 2018, eu morei por um ano em Israel. E desse um ano, 5 meses eu passei em Jerusalém, frequentando rigorosamente todos os serviços de Nashot HaKotel. E em uma das vezes que eu também resolvi levar mais gente comigo, eu convidei uma amiga minha que não era ortodoxa, mas era pró-ortodoxa, ou seja, ela nunca tinha visto na vida uma mulher de kippá e não entendia muito bem. E ela falou, bom, vamos conhecer. E a gente foi, junto com todos os meus amigos, né? E, bom, para os meus amigos, tudo aquilo era óbvio, porque eu faço parte do Noam, que é a turma do movimento Massorti, e que a gente tem isso desde muito pequeno. A gente cresceu sabendo que esse movimento existia, que isso fazia parte da nossa luta, que era um lugar de voz. E, bom, eu fui lá, levei minha amiga, que estava, assim, um pouco perdida. E, no final, eu estava super curiosa para saber o que ela tinha achado, e perguntei para ela. E ela disse assim, legal. Eu falei, como legal? Eu queria que ela estivesse brava para discutir com ela. E ela falava, legal, não sei. Mas tá, eu consegui finalmente tirar dela um pouco e ela disse, realmente, quem não conhece, enxerga muita força nas Nashot HaKotel. Mas muita gente que também não conhece e enxerga as Nashot HaKotel se afastam e não se aproximam delas. Como será que as Nashot HaKotel poderiam fazer para aproximar as pessoas ao invés de outras pessoas que querem se afastar? Eu ainda não cheguei a resposta nenhuma para essa pergunta. Realmente isso acontece, até vai acontecer por muito mais tempo. Mas eu comecei a pensar como eu podia levar para a minha vida essa ideia de que a nossa luta por esse espaço no judaísmo, ela era também uma luta de ser ouvida e de mostrar essa força coletiva, mas era também uma luta que poderia vir de maneiras um pouco mais pelas margens, né, e que também faziam muito sentido. Então, eu cresci, ainda estou crescendo, né, numa sinagoga na Shalom, onde esse espaço foi dado por óbvio, de verdade. E, bom, desde o meu bat, né, há uns anos atrás, não muitos, que eu também tenho essas práticas muito fortes de colocar talit, tefilin. Foi só em Israel, em 2018, que eu comecei a usar kippá no meu dia a dia. Eu, inclusive, comecei a usar kippá um dia que eu estava num estádio de futebol, assistindo um jogo do Hapoel Katamon, e eu vi uma mulher de kippá no estádio. E aí, alguém virou para mim e falou, olha, uma mulher de kippá. E eu falava, nossa, mas tem que ter muita coragem, né? E aí a pessoa falou, mas talvez essa mulher vai inspirar outras mulheres a também usarem kippá na rua, e assim, aos poucos, algumas pequenas corajosas vão, né, ser incentivadas. Aí eu me tornei uma dessas pequenas corajosas e comecei a usar kippá na rua de Jerusalém. Até um dia que eu estava no supermercado e um homem, em inglês, vira para mim e diz, eu vou colocar essa sua kippá. E aí ele falou uma coisa muito feia que eu não vou repetir. E aí eu fiquei com medo, né? Tirei a kippá, não sabia o que fazer. Entrei na fila do supermercado e os meus amigos homens que estavam lá entraram na mesma fila que ele, do outro lado.
E ele diz assim para meus amigos: ah, vocês são brasileiros? Eu também. Vocês viram aquela menina louca de kippah ali? E aí meus amigos armaram um barraco, brigaram um monte com esse homem. Desde então eu comecei a usar chapéu por cima da kippah para ninguém ver a kippah, mas eu continuava de kippah. Mas foi um dia muito importante para eu entender que, além de incentivar as outras pessoas e dessa luta que é muito importante de ser compartilhada, eu estava fazendo muito aquilo por mim. E aí, junto com a pergunta que a minha amiga me fez, né, se essa luta que afasta um pouco as pessoas, que outro jeito a gente tem, né, de continuar buscando por esse espaço, foi quando eu entendi que o existir, ser, né, encontrar significado no nosso judaísmo é uma das formas de luta e que, no fim das contas, apesar de ser um pouquinho passo de formiga, né, a gente consegue chegar em lugares muito longes. Então, na Shalom, esse espaço que sempre foi dado, muitas vezes não era muito bem aproveitado, porque as mulheres podem usar kippah, mas elas usam algumas, poucas, né? E justo a minha prima Deia sempre me dizia, né, que não é porque o espaço está dado que a gente não pode esquecer que a gente tem que continuar, né, falando sempre dessa luta. E, bom, eu fui crescendo, encontrando mais significados, e eu comecei a entender que eu existir, eu estar e a minha presença, apesar das nossas discordâncias que a gente pode ter aqui, se é Deus que está vendo ou não, eram muito para mim. E que se eu acreditasse naquilo que eu estava fazendo, em quem eu era, naquelas coisas que eu queria fazer, talvez eu ia conseguir levar mais gente comigo. E foi assim que eu fui, todos aqueles meus amigos que eu falei que eram pró-ortodoxos, que eu conheci em Israel, foram entendendo que as transformações na religião, que parecem chocar tanto quando a gente fala diretamente uma mulher de kippah, uma mulher de talit, uma mulher de tefilin, são, na verdade, uma construção histórica de uma religião que sempre se transformou, sempre se reinventou, né? E eu, pessoalmente, não estou disposta a ser parte de um judaísmo que fica parado no tempo. Uma das premissas do judaísmo é não estar parado no tempo, e foi aí que eu fui encontrando um pouco dessa conversa entre várias partes de mim, do que eu acreditava como jovem. Não é fácil, pessoal, ser uma jovem e querer ser religiosa. Os seus pais também vão, né, falar umas coisas, mas os meus pais são ótimos. Não é fácil querer, né, uma jovem, numa sexta-noite, respeitar um Shabat, porque os outros jovens não estão nem aí, né? E foi assim que eu fui entendendo e construindo o que fazia sentido fazer no mundo de hoje, na minha vida hoje em dia, e sempre voltando e me perguntando de onde isso veio. E eu acho que o Noam, que é a minha Tnuá, o meu movimento juvenil, é um espaço que eu encontrei muito para fazer essa conversa fluir, para a gente trazer mais, não só meninas e meninos, e toda a juventude e a infância também para essas narrativas. Eu acredito muito na potência das narrativas que a gente conta para as crianças, e eu acho que se desde antes a gente começa a contar as histórias, como alguém aqui comentou em algum momento, sobre as mulheres que tinham vozes em todo o nosso Tanakh, mas também as mulheres de hoje em dia que têm muitas escritoras, rabinas e muitas coisas que a gente nem conhece direito, porque a gente está acostumado a ouvir as mesmas fontes sempre. Se a gente consegue inverter essa narrativa, né, a gente consegue desde sempre começar essa caminhada para que alguém, quando chega e veja as Nashot HaKotel, diga: uau, elas me representam, e não, o que é isso? Né? Eu me sinto muito assim com as Nashot HaKotel, representada. A gente sempre ia de Tilboshet, que é a nossa hultzah, a nossa camisa do Noam. E elas sempre diziam: nossa, o Noam, a gente adora as pessoas do Noam, porque a gente sabe que o Noam também faz isso. E assim a gente vai criando uma rede em vários lugares de pessoas que, né, conseguem fazer a sua própria luta do seu próprio jeito, algumas gritando e dando a cara a bater, que nem a mulher de kippah que eu vi no estádio aquele dia, e algumas outras pessoas que, né, mesmo sem usar kippah, marcam presença e cantam alto na sinagoga. E eu adoro quando eu vou numa sinagoga e tem uma mulher cantando e dá para fazer um coro, sabe? Uma segunda voz, assim, durante a reza. Eu acho que esses momentos são especiais mesmo, porque se cria algo muito, muito importante. E o Noam, esse é o valor principal dele, da nossa educação. E a gente não pode achar que as gerações mais velhas estão perdidas.
sempre há tempo de, né, pensar em que mundo a gente está vivendo, que está se transformando, mas o nosso objetivo principal e o meu objetivo principal é, enfim, conseguir trazer as pessoas comigo e principalmente os mais novos, os nossos Hanichim, os nossos educandos, para acreditarem que, né, um dia, talvez, os nossos netos possam se casar em Israel com um rabino ou uma rabina massorti ou reformista. Acho que é isso. Vamos passar para as perguntas. Tem uma pergunta que já foi colocada aqui no chat, que veio do Facebook. A pergunta é se há mulheres ortodoxas que fazem parte do Nashot HaKotel. Tami, there is a question in Facebook if there are Orthodox women that are part of Women of the Wall. Yes, Women of the Wall, because we have a women's prayer only of women, we're basically women from all three denominations, Reform, Conservative, and Orthodox. Obviously, it's the more liberal Orthodox women, but we have a few. Our CEO today is an Orthodox woman, and it's. I think it's part of the magic of the group that it's. For me, it's the only framework that I get to pray with people from all denominations, because it's not something that I choose to do in my synagogue. I don't have, there are no big all denomination synagogues, so it's a very special group in that aspect. Vou traduzir então. Ela disse sim que tem as 3 denominações: reformista, conservadora e ortodoxa. Inclusive a presidente do movimento Mulheres do Muro é uma ortodoxa. E isso é mágico, porque não existe uma sinagoga que você possa ter as 3 denominações ao mesmo tempo. E lá no Kotel, na área das mulheres, isso é possível. Então ela escolheu esse caminho e segue com ele. I also want to say that in the last prayer that was 2 weeks ago, because of Corona, things are a bit different today. So we're closed, like we have, never mind, it's a different situation. But there was this group of Noam girls from São Paulo, and the group of Chazit that came and joined us. And as a Noam graduate myself, Noam in Israel, and my father was in Chazit and my uncle, it's always very emotional for me to see the support of Noam and Chazit in Brazil. Every time they come, it incites something very strong in me. So thank you so much for your support. It's so important that the youth and the grown-ups, when they come and join us, and it just makes our statement so much stronger. E ela revela essa questão do coronavírus, as coisas tão diferentes também em Israel. E lá no local, na área feminina, ela fica muito emocionada quando aparecem as mulheres, as jovens de São Paulo, do Noah e do Hazit também. Ela tem um sentimento muito forte, né? O pai dela, do Hazit, ela mesma. Então, por favor, ela diz, vocês do Noah, compareçam, juntem-se a nós. É muito forte esse movimento quando vocês estão por perto. Teve uma outra pergunta sobre o minyan igualitário que acontece desde 2004 na CIP, que se chama Neshama. O Neshama é um serviço que é liderado por voluntários e que serviu também como célula da conquista da mulher e do lugar da mulher dentro da CIP especificamente. E eu entendo que muito pelo tamanho da CIP, pelo tamanho da CIP, pela centralidade da CIP, as mudanças que lá acontecem
acabam revertendo e gerando o assunto. E, na verdade, a mudança, ela não acontece, na minha opinião, ela não acontece forçando e se impondo, mas acontece gerando a conversa, acontece gerando conhecimento. E, nesse sentido, o Neshama foi realmente muito importante para essa mudança também dentro da CIP. A Deb pergunta aqui no site. Mari, você vai responder primeiro. Mari Ideia. Apesar de ter os próprios desafios conseguir igualdade no Brasil e na América Latina em geral, vocês acham que as comunidades de fora de Israel deveriam ou poderiam fazer mais para apoiar os movimentos liberais em Israel e as mulheres do Kotel? Difícil essa pergunta. Eu já sei que quem perguntou sabe que não tem resposta, mas eu posso falar o que eu penso. Eu acho que a gente no Brasil e em outros lugares do mundo tem uma dificuldade muito grande em entender o quanto de fato a gente consegue influenciar Israel e o quanto não, né? Às vezes eu penso, o que eu, jovem no Brasil, vou fazer que pode chegar a fazer alguma coisa em Israel? E às vezes eu falo, a gente tem que fazer a nossa parte. Se cada um fizer um pouquinho da sua parte, talvez as coisas vão chegar lá. E eu acho que, de certa forma, os movimentos liberais, eles têm muita força na diáspora, né? E talvez um pouco menos em Israel. E tem muitas diferenças também. Não que não tenha em Israel, claro, mas tem muitas diferenças, né, de proporções. Na América Latina, quando a gente fala de judaísmo liberal, a gente está falando de, né, muitas comunidades que estão aí para servir de exemplo. Então, eu acho que a gente sim poderia fazer mais, sempre a gente pode fazer mais, mas eu acho que o viver e ser judeu nas nossas comunidades liberais, na diáspora, é também, né, tipo, essa afirmação de que a gente está junto nessa luta. A gente sempre que vai para Israel consegue dar essa força, essa conversa. Inclusive, eu nem contei para vocês, mas eu conheci a Tami também em um Shabbat no Kotel. Eu falei assim, eu acho que eu te conheço. E ela me disse, não, acho que não, mas agora conhece. E aí a gente se conheceu. E, enfim, a gente no Noam também, né? A gente todas as semanas, sem dúvida, da Peulot, faz atividades e traz essa conversa. E no último festival Carmel que teve, a gente fez uma dança sobre as Nashot Kotel, né, na frente na hebraica, na comunidade judaica, no show das Tnuot, e acho que essa demonstração de apoio. Agora, o que mais a gente pode fazer? Essa é uma pergunta que eu também estou tentando desvendar, como fazer isso desde aqui do Brasil e o quanto só é possível lá de Israel. Como também vinha dirigida a mim, eu acho que, de certa maneira, eu acho muito importante incentivar as pessoas que vão para Israel a estarem, em especial as mulheres, estarem lá, verem, entenderem o que é ser objeto de agressão por parte de outros judeus. É algo que nós aqui da diáspora não conhecemos. Na diáspora nós somos judeus. A gente briga entre si e tal, não é assim? Mil maravilhas, todos sabemos. Mas é completamente diferente de ser agredido, fisicamente agredido por alguém que deveria ser um dos seus. Cuspida, ou de menos. Gritarem, ok. Mas tem, assim, não foi uma vez que eu já vi amigas minhas saírem com um braço roxo, machucadas, do Kotel. O lugar onde as pessoas dizem que é o lugar mais sagrado do judaísmo, é o lugar onde um judeu ou uma judia se entende no direito de atacar outro judeu. E como a Tami falou, Israel, é muito importante repetir, Israel é o único país ocidental em que o judaísmo não pode ser praticado livremente. Se o meu rabino da minha sinagoga quiser me casar lá em Israel, ele é proibido.
Então, é muito importante isso. E por que para a gente é muito importante falar isso hoje? Porque justamente a gente está às vésperas da eleição para o Congresso Sionista Mundial, para a WZO, os registros para se cadastrar como eleitor começam na segunda-feira, e é muito importante que todos... Amanhã é segunda-feira, né? Eu tô perdida no tempo, gente. Tá tudo bem, né? Amanhã, segunda-feira, abrem as inscrições para se cadastrar como eleitor. E por que que isso é importante? Porque quando você vota pela representação da sua linha judaica em Israel, no Congresso Sionista Mundial, você está elegendo a voz da sua comunidade em Israel. Você está legitimando a sua forma de judaísmo em Israel. E para a gente isso é tão importante que o movimento conservador e reformista se juntaram para lutar pelas mesmas bandeiras, porque nós temos as mesmas bandeiras. Nós somos Amechad, um povo, nós temos uma ideia. Nós queremos uma Israel que seja Or Lagoim, uma Israel onde nós tenhamos a liberdade de expressar o nosso judaísmo, sem que os nossos rabinos sejam presos, sem que as nossas mulheres apanhem no Kotel, sem que as mulheres tenham que se cobrir se elas não quiserem assim, que os judeus sejam livres para serem. Perguntas? Tem uma pergunta aqui, acho que é do André. Ele pergunta assim: qual é a importância para vocês de levantar lutas identitárias como o feminismo dentro do judaísmo? Como isso fortalece... Ixi, perdi aqui. Como isso fortalece o vínculo de vocês com a tradição? Eu posso responder brevemente algo que eu penso sobre isso. Eu acho que um dos grandes pilares que o judaísmo se sustenta é um pilar de coerência. É de coerência entre mente e corpo, entre o fazer e o pensar, entre quem eu sou dentro de casa e fora de casa. A gente sempre fala de coerência. E para mim, essa pergunta tem completamente a ver com que eu sou a Mari. Às vezes eu sou judia, às vezes eu sou feminista, às vezes eu sou vegetariana. Não, eu sou a Mari. Em todos os lugares que eu vou, em algum lugar eu posso ser um pouquinho mais a Mari que joga futebol, um pouquinho mais a Mari que faz alguma outra coisa, mas em todos os lugares eu tenho que carregar comigo todas as coisas que eu acredito. E acho que essa questão do feminismo, que também é uma pauta muito grande na América Latina e para nós mulheres agora, dentro do judaísmo também, ela não pode estar separada, né? Eu não posso pensar que eu vou ser feminista em todos os âmbitos da minha vida e falar de igualdade e equidade de mulheres em todos os lugares, menos no judaísmo. Não existe essa separação, não existe essa bolha. Eu vou levar as minhas lutas para todos os lugares que eu for e todos os lugares, eles são passíveis de terem essas lutas travadas. Como a Mari mesmo disse, eu e ela temos muitas ideias muito semelhantes. Eu não acredito num judaísmo preso dentro da sinagoga. Eu acredito que eu sou judia em todos os lugares que eu vou. E tudo que eu faço é uma expressão do meu judaísmo. Então, se eu sou feminista para os meus direitos civis, eu sou feminista para os meus direitos judaicos. Se eu luto pela igualdade e pela possibilidade de cada um ser quem é, porque eu entendo que todos nós somos criados à imagem de Deus, isso é dentro e fora da sinagoga, porque nós somos judeus onde quer que nós vamos. Então, acho que faz todo sentido lutar por todos os direitos de todo mundo em todos os ambientes. Acho que a gente podia traduzir para a Tami essa última pergunta, né? Sim. Vai lá, prima. Morreu? Se quiser, fala em português que eu traduzo. Não, peraí, deixa eu achar a pergunta, porque na verdade eu não sei onde ela está. Como as mulheres do Kotel se sentiriam mais apoiadas pelas comunidades fora de Israel?
Ah, essa é boa. How the women of the world could be more supported by the community outside Israel. Ah, essa pergunta é da Rabina Debbie Greenberg. This question is from Rabbi Debbie. Yeah, she wrote it in Hebrew. Hi, It's Debbie. very Debbie is a good friend. So I think that the most important thing is not to make the Israeli government or Israeli people feel okay with the fact that they're making us all second-class Jews, which means that when you meet Israeli officials and when you meet just regular Israelis in their after-army trip to Brazil, they have to understand that this is a problem. This is creating a rupture between Israel and Jews outside of Israel. And the more that the Israelis understand this, then the issue will become a bigger issue, obviously a financial issue, but also a support issue, just to pressure Israelis more and more to take care of these issues, because other way, in the end, this will not be the state of the Jews. A Tami conhece a Ravina Debbie, são amigas, e ela fala que realmente o Estado de Israel tratar os conservadores, reformistas como israelenses, um povo de segunda classe, é inadmissível. E isso acontece dentro do Estado que deveria ser para todos os judeus. Então, da próxima vez, no caso, quando se vier ao Brasil, vai se cobrar isso. Será que não é hora de se pressionar o Estado de Israel a pensar a respeito disso? Afinal, as finanças vêm de fora de Israel. Será que não é hora de... And obviously, now when you have the opportunity, now when you have the opportunity to influence something within Israel, which is these elections, then it's it's something very, I don't know if small, it's very big and relatively easy that you can do. And also to support, to have active support of us, and when women of the wall or the movements in Israel are fighting for something, just to be there with us and to understand that it's something that is done for all of us. We need support. We need even only good words, just to hear that we're doing it not only for ourselves but for the Jewish people all over. E ela reforça, no caso das eleições, que é algo grande e algo fácil, desde que a gente apoie o ativismo das mulheres do muro, de outros movimentos, e que façam ações, e até mesmo palavras, pensamentos. Participem das eleições. Que participem, foi a primeira coisa que ela falou, que isso é uma grande ação que a gente pode facilmente fazer parte. E que palavras também boas suportam, apoiam, mas que mais do que isso, ações. Bom, são 6h15 de uma tarde de domingo em que muitas lives aconteceram e muitas lives acontecerão. Então, eu quero primeiro agradecer a Tami. Thank you so much, Tami, for being here. It's really, really late in Israel, so it's really a pleasure and an honor to have you here with us. Thank you very much, and thank you, Jacqueline, for translating. And thank you, my father and my uncle, for being here. Thank you so much for having me. It's a big honor. I gosto to Brazil. Muito. Special thanks para a Kelita, que nos salvou em todas as áreas aqui. Entrou em campo quando a gente precisou, sem ter sido avisada antes. Obrigada.
Muito obrigada por todo mundo que está aqui e minha prima Mari sempre juntas na luta, né? Votem, registrem-se, votem. Israel plural e democrática para vocês serem representados em Israel. Shavua Tov. Bye, Laila Tov. Tchau, pessoal. Obrigada. Nos vemos por aí. Nos Zooms da vida. Obrigada a todos. Muito bom, parabéns. Terça-feira tem uma live com os jovens e quarta-feira com rabinos. Uau. Fiquem de olho nas nossas mídias sociais. Thank you, Tammy. It was great. Bye. Thank you so much. I was just going to write. Thank you so much for all the translations.